Olá, pessoal. Meu nome é Mônica Siqueira, professora de matemática da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Hoje vamos falar um pouco sobre sistemas de numeração, números decimais, sólidos geométricos, polígonos, triângulos e quadriláteros. Nossa primeira abordagem é sobre sistemas de numeração. O sistema de numeração é formado por um conjunto de símbolos que são associados a uma determinada quantidade, ou seja, a um número. No mundo existiram vários sistemas de numeração, como o egípcio, babilônico, romano, entre outros. Vamos ver alguns sistemas de numeração. Um dos primeiros sistemas de numeração que temos conhecimento é o egípcio, criado por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Observem os símbolos e a representação de alguns números. Os egípcios adotavam em seu sistema de numeração o princípio aditivo, ou seja, a junção dos símbolos, e passam a formar novos valores a partir da adição entre eles. O sistema babilônico possuía dois símbolos básicos: o cravo, que representava uma unidade e que podia ser repetido 9 vezes no máximo, e a asna, que representava uma dezena e que podia ser repetida 6 vezes no máximo. Observe como os números de 1 a 59 no sistema de numeração babilônico eram representados. No sistema maia, a concha representava o zero, o ponto representava uma unidade e a barra representava 5 unidades. O sistema de numeração romano é um dos mais antigos, tendo surgido há mais de 3.000 anos. Esse sistema se baseia em 7 símbolos fundamentais. Os demais números eram escritos como combinações dos símbolos. Na numeração romana, os símbolos I, X, C e M podem se repetir no máximo 3 vezes em sequência. Já os símbolos V, L e D não aparecem repetidos em qualquer sequência. O sistema indo-arábico é o sistema que utilizamos em nosso cotidiano. Se trata de um sistema posicional, ou seja, o valor que o número possui depende da posição a qual ele está. Exemplo: no número 4.217 temos o valor posicional do algarismo 7, que é 7, o valor posicional do algarismo 1, que é 10, o valor posicional do algarismo 2, que é 200, e o valor posicional do algarismo 4, que é 4.000. Então, acharam interessante a diversidade de sistemas numéricos pela história da humanidade? Certamente, com o tempo, as representações ficaram bem mais fáceis. Vamos continuar com o nosso estudo. Agora vamos falar sobre números decimais, aqueles que possuem em sua formação uma parte inteira e uma parte decimal, separados por uma vírgula. Os números decimais estão presentes em nosso cotidiano, ao realizar compras em um supermercado ou abastecer um carro, por exemplo. Assim, é importante entender como funciona o sistema de posição e, consequentemente, a nomenclatura desses números. Veja o exemplo. Vamos analisar o número 7,8241. 7 é a parte inteira, 8 décimos, 2 centésimos, 7 milésimos e 1 décimo de milésimos. Leitura dos números decimais. Cada algarismo da parte inteira ou decimal ocupa uma ordem no sistema de numeração decimal. Ao realizar a leitura de um número decimal, leia-se a parte inteira seguida da parte decimal, com as seguintes palavras: números de casas decimais: uma casa decimal, décimo; duas casas decimais, centésimos; 3 casas decimais, milésimos; 4 casas decimais, décimo de milésimos; 5 casas decimais, centésimos de milésimos; 6 casas decimais, milionésimo. Sendo assim, por diante. Exemplo: 3,2, 3 inteiros e 2 décimos; 8,23, 8 inteiros e 23 centésimos; 0,182, 182 milésimos. Quanta informação, não é? A matemática é assim, rica em informações. Parece que não acaba. Ou será que acaba? Bom, por enquanto, não acaba. Vamos prosseguir com mais informações. Vamos agora falar um pouco de geometria.
Você sabe o que significa geometria? Geometria é o estudo das formas presentes na natureza e das propriedades que essas formas possuem, e a palavra geometria tem origem grega e sua tradução é medir a terra. Para simbolizar a geometria, vamos conhecer os sólidos geométricos, que são objetos de 3 dimensões, ou seja, que possuem largura, comprimento e altura, podendo assim ser classificados como poliedros e corpos redondos. Cada sólido possui sua representação espacial. Os nomes dos sólidos geométricos são dados, geralmente, a partir de suas características. Os sólidos geométricos são compostos por 3 elementos fundamentais: faces, cada polígono que compõe o sólido; arestas, retas comuns aos polígonos que formam o sólido; vértice, união das arestas. Corpos redondos. Dentre os corpos redondos, sólidos geométricos que possuem uma superfície curva, os principais exemplos são esfera, cilindro e cone. Estão gostando da geometria? A geometria é a parte da matemática mais fácil de associar com o nosso dia a dia, pois as imagens lembram, por exemplo, objetos em nosso cotidiano. Vamos falar um pouco agora sobre polígonos. Um polígono é uma linha poligonal, fechada e simples, ou seja, é uma figura plana formada por segmentos de retas consecutivos que não se cruzam e determinam um possível início e fim. A palavra polígono é de origem grega. Poli, muito, gono, ângulo. Polígono, muitos ângulos. Elementos de um polígono. Lados são os segmentos de reta que definem o polígono. Vértices são os pontos de encontro entre 2 lados consecutivos do polígono. Ângulos internos são os ângulos formados no interior do polígono, entre 2 lados consecutivos. Ângulos externos são ângulos formados entre um lado de um polígono e o prolongamento do lado consecutivo a ele. E diagonais são segmentos de reta que ligam 2 vértices não consecutivos de um polígono convexo. Polígono convexo. Um polígono é chamado convexo se, dados 2 pontos A e B em seu interior, o segmento AB sempre estiver totalmente no interior do polígono, independente da posição dos pontos A e B. Polígonos não convexos. No caso de encontrar um segmento AB que tenha ao menos uma parte no exterior do polígono, então essa figura é chamada não convexa. Os polígonos recebem nomes de acordo com o número de lados ou de ângulos que possuem, e assim são classificados. Seus nomes são formados por látero, do latim, que significa lado, ou gono, do grego, que significa ângulo. Quanta informação com essa tal matemática, não é mesmo? Interessante que quando ouvimos falar de matemática, o que vem logo em mente são os números. Mas a geometria mostra que vai além. Na verdade, no início, vocês lembram que começamos com símbolos? Sim, os símbolos representam linguagem desde os primórdios, início da história da humanidade. Vamos com mais um pouquinho de geometria, agora com figuras muito importantes, como triângulos e quadrados. Triângulos são polígonos formados por 3 lados, 3 ângulos internos, 3 ângulos externos, 3 vértices e nenhuma diagonal. Elementos de um triângulo. Os triângulos possuem os mesmos elementos dos polígonos, com exceção das diagonais. Os outros elementos dos polígonos que os triângulos possuem são: lados são os segmentos de reta que formam o polígono. Vértices são os pontos de encontro entre os lados. Ângulos internos são os ângulos que podem ser observados entre 2 lados adjacentes de um triângulo. E ângulos externos são os ângulos que podem ser observados entre um lado de um triângulo e o prolongamento do lado adjacente a ele. Classificação dos triângulos. Os triângulos podem ser classificados em relação aos comprimentos de seus lados ou em relação às medidas de seus ângulos internos. Quanto aos lados, temos escaleno, triângulo que possui todos os lados com medidas diferentes; isósceles, triângulo que possui 2 lados com medidas iguais; equilátero, triângulo que possui 3 lados com medidas iguais.
Acutângulo, triângulo que possui todos os ângulos com medidas menores que 90 graus, agudos. Retângulo, triângulo que possui um ângulo com medida igual a 90 graus, reto. E obtusângulo, triângulo que possui um ângulo com medida superior a 90 graus, obtuso. Quadriláteros são polígonos formados por 4 lados. Eles podem ser classificados em trapézio e paralelogramo. Os 4 ângulos internos de um quadrilátero sempre somam 360 graus. Elementos de um quadrilátero. Essa figura geométrica plana com 2 dimensões é formada por lado, segmentos de reta, vértice, ponto de encontro de 2 segmentos de reta, ângulo, região ilimitada entre 2 segmentos de reta, diagonal, segmento de reta, que une 2 vértices não adjacentes. Observe esses elementos no quadrilátero a seguir. Paralelogramo. São quadriláteros que possuem os lados opostos paralelos. Eles podem ser retângulo, é todo paralelogramo que possui 4 ângulos retos, os lados opostos são paralelos e de mesmo comprimento. Losango, é todo paralelogramo que possui os 4 lados na mesma medida. E quadrado, é todo paralelogramo que possui os 4 ângulos retos e os 4 lados da mesma medida. Pode ser chamado de retângulo com um quadrado de lados iguais. Trapézios. São os quadriláteros que possuem apenas um par de lados opostos paralelos. Eles podem ser escaleno, é aquele que possui os lados transversais de medidas diferentes. Isósceles, aquele que possui os lados transversais de medidas iguais. Retângulo, é aquele em que um dos pontos transversos é perpendicular às bases, formando um ângulo reto. Chegamos à final. Como adquirimos informações sobre a matemática? Continue estudando. Um fraterno abraço. Até nosso próximo encontro.